Olá, eu sou Tuco Gabriel, sou facilitador de constelações familiares e professor também dessa técnica. E hoje eu vim aqui para falar de um tema que é confuso dentro da constelação, né, dentro de algumas interpretações, que é constelação, mediunidade e religião. O que a constelação fala sobre isso? Fica até o final do vídeo para você entender mais. A constelação familiar, inicialmente, ela trata, né, da observação de alguns fenômenos que acontecem, né? E a gente pode trazer várias linhas aqui de compreensão técnica, né? Da fenomenologia, da teoria do inconsciente coletivo e o que tem de conexão direta com a mediunidade, com a religião e outros caminhos. E eu sempre gosto muito de pontuar que diretamente a constelação familiar não trata nem de mediunidade, nem de religião, porém ela também inclui essa observação, né, através dos significados de quem está trabalhando com a técnica. Então, dizer que ela não tem nada a ver com religião também seria errado. Por quê? De certa forma, todos nós, em algum aspecto, nós temos uma conexão com uma experiência pessoal, né? Uma experiência da construção do nosso ego, e dentro da constelação nós também trabalhamos com uma consciência transpessoal, né? O que o meio, como este meio afeta, né, a nossa existência, afeta a nossa compreensão do mundo, né? O que o contexto cultural coletivo afeta na minha visão. Então, falar que não tem nenhuma conexão também seria errado. Porque para algumas pessoas, uma experiência transcendental é importante dentro de uma integração terapêutica. Então, muitas vezes na constelação nós usamos alguns símbolos que têm a ver com a percepção do cliente que está trabalhando na questão. Por exemplo, eu, talvez preso na minha própria dor, não consiga compreender a intenção positiva do comportamento de alguém que me machucou, né? Quando eu estou muito ligado à minha dor, isso fica difícil de ser compreendido. Então, por isso que nós usamos dentro da constelação a expansão de observação, a expansão de foco, para que eu compreenda o processo do outro, né, que me fere, que me machuca, que me agride, para entender e não necessariamente validar o comportamento, mas compreender para que eu pare de sofrer dentro desse processo. Então, por isso que muitas vezes compreender que a vida é mais complexa do que ser bom ou mal. Por exemplo, imagine, sei lá, se eu sou uma pessoa que tenho bons comportamentos, sei lá, procuro fazer o melhor dentro da minha comunidade, porém, sei lá, eu sofro um acidente e eu perco a perna. Aí, se nós formos olhar para a vida de uma forma que a gente chama de imatura, é como se a vida não foi justa comigo, porque eu fui tão bonzinho, e aí Deus, sei lá, o universo, sei lá quem, me deu um acidente de presente. Então, na percepção da constelação, a gente ajuda o cliente, né, e a gente mesmo que passa pelo processo como facilitador, sempre nós estamos sendo trabalhados, sendo desafiados a um olhar, para que a gente saia dessa visão mais imatura do que seria a vida. É igual uma frase do Fritz Perls da Gestalt terapia, que eu gosto muito de repetir. Acreditar que a vida vai nos dar algo bom ou mal porque a gente é bonzinho, né, é a mesma coisa que um vegetariano acreditar que um boi não vai atacá-lo porque ele é vegetariano, né? Então, existem coisas que são muito mais complexas do que o bom ou mal, né, dentro dessa visão talvez religiosa, né? Então, nós trabalhamos com o que o constelado, o cliente, traz para a terapia, traz para o contexto da constelação,
Porém, na minha percepção e no que eu compartilho para os meus alunos, eu não interfiro com com os meus significados, né? Que eu acho que é criar mais confusão, né? Se eu, sei lá, dou um significado de vidas passadas, disso, daquilo, eu como terapeuta, é mais fácil que eu confunda e complique, né, a percepção do meu cliente do que ele mesmo ter a sua própria compreensão, a sua própria percepção, a sua própria expansão de consciência. Aí eu acho que é um caminho que é mais equilibrado. E aí eu também chamaria atenção, né, porque nós seres humanos somos seres de significado. Hoje nós sabemos da onde vem o trovão, por exemplo, cientificamente. Mas se nós fôssemos perguntar lá há algumas centenas de anos atrás para o povo escandinavo, o não saber o que era a origem científica de um trovão, a gente dava um significado místico, né, que se chamava o trovão de um deus, né, que era o Thor. Então nós temos a tendência a dar significado para aquilo que a gente não sabe explicar. Então na constelação a gente não trabalha com explicação do significado do cliente, é ele quem traz o conteúdo. Eu não questiono nenhum tipo de religião, se para ele faz sentido, ok. O que eu gosto muito de deixar claro na constelação a gente trabalha a relação humana, né, e como é que a gente pode conviver melhor como humanidade. Isso para mim tem muito mais significado, é muito mais prático, né, e palpável do que eu querer discutir significados do certo ou errado, religião isso, y, aquilo, né? Não é minha... Eu não tenho competência para isso, né? Então eu sempre procuro até orientar quem faz formação comigo para tomar cuidado com significados pessoais, né? Invasão, né, de modelo de mundo. O que na verdade, assim, o que eu acho que vale mais a pena é a gente poder viver em paz, construindo um ambiente ok para todo mundo. É utópico, porém é um norte, pelo menos, que nós temos. Então, se você tem algum comentário, dúvida, deixa aí embaixo aí nos comentários no YouTube ou no Facebook, no Instagram, nas mídias que eu vou colocar. E a gente vai construir uma percepção juntos. E aí eu vou até gravar uma live depois com as dúvidas que surgirem, tá ok? Um abração, até!